Que o Irã tem se mostrado um adversário muito mais duro do que se imaginava, não há dúvidas. Mesmo sofrendo ataques duríssimos dos Estados Unidos e de Israel, foi capaz não só de resistir, mas também de retaliar, causando impactos inimagináveis, chegando até mesmo a atingir os inatingíveis caças de quinta geração, bem como sistemas de radares de monitoramento em bases americanas, equipamentos que custam centenas de milhões de dólares, além de aviões radar e de reabastecimento aéreo. Seus ataques também exauriram as defesas antimíssil como o Domo de Ferro israelense, causando grande destruição nas principais cidades daquele país. Mas a extrema resistência iraniana não significa que a guerra não causou prejuízos para eles. Muito pelo contrário. Além da perda de Ali Khamenei e de dezenas de figuras do primeiro escalão do regime, certamente houveram perdas militares significativas. Boa parte de seu arsenal, que foi escondido sob o solo, deve ter sido atingido pelos ataques americanos e israelenses. Muitas instalações importantes, entre pontes, estradas, depósitos de combustível, dentre outras, foram destruídas. Assim, num movimento até certo ponto inesperado, o Irã resolveu aceitar a proposta de trégua, mediada pelo Paquistão, e que tem a previsão de durar 2 semanas. Outro ponto surpreendente foi o fato de que Israel também aceitou a suspensão de ataques contra alvos iranianos, muito embora os mantenha no sul do Líbano. Algo que desagrada Teherã. Tanto o regime dos ayatolás quanto Donald Trump declararam vitória, e, na próxima sexta-feira, dia 10 de abril, delegações dos dois países vão se reunir para negociações que podem encerrar o conflito. A melhor notícia para a economia mundial vinda dessa trégua é que ficou acordado que nas próximas 2 semanas, o Estreito de Hormuz será reaberto para a passagem dos petroleiros, sem qualquer tipo de restrição. Mas, será que o mundo pode ficar otimista? Talvez. O mercado de hidrocarbonetos está cauteloso. Embora o anúncio da trégua tenha feito o preço do barril de petróleo cair de cerca de $110 para algo em torno dos $93, este valor ainda está 50% acima daquele de antes do início dos conflitos. Ainda não se sabe ao certo como se dará essa abertura de Hormuz. Nas propostas iranianas para reabri-lo, estava a cobrança de um pedágio de $2 milhões por embarcação para que a passagem fosse permitida. Não está claro se essa taxa será cobrada e se os americanos irão concordar com isso. Uma outra dúvida é até que ponto o fluxo normal de navios poderá ser retomado. Não se sabe ao certo quais rotas navais estão bloqueadas com minas. Desativá-las temporariamente não é um processo assim tão rápido, e é lógico supor que os militares iranianos terão que guiar os navios através das águas minadas, para evitar que um navio esbarre de forma acidental em um desses dispositivos explosivos. Neste momento, há mais dúvidas que certezas. E, embora Donald Trump já tenha desistido de atacar o Irã da forma devastadora que, segundo ele, irá levar o país de volta à Idade da Pedra, a verdade é que não é hora de achar que a região caminha para a paz. Nos próximos dias, a movimentação militar americana na região deve ser acompanhada com bastante atenção. Pois esses 15 dias de trégua pode não significar que uma resolução amigável do conflito esteja sendo buscada, mas sim um tempo para uma reorganização, uma renovação dos estoques de armamentos e um estudo mais aprofundado de como atingir os persas com maior contundência. Além disso, diante da forma como os Estados Unidos têm negociado com o Irã, não seria nada surpreendente se os americanos rompessem essa trégua em um momento que eles julgassem conveniente, esperando uma baixada de guarda iraniana. Neste momento, o mundo está em um compasso desconfiado de espera, pois todos sabem que essa paz temporária se sustenta sobre bases ainda muito frágeis. Sabe-se que o Irã não vai, em futuras negociações, aceitar muitos dos termos que os Estados Unidos querem impor, como por exemplo, restrições ao programa nuclear e de mísseis. E, como uma amostra da instabilidade do que vem por aí, Donald Trump acaba de anunciar tarifas de 50% a países que venderem armas ao Irã. Vai taxar Rússia e China? No momento em que eu estava finalizando este vídeo, soube que o Irã voltou a fechar o Estreito de Hormuz, por causa de ataques israelenses ao Líbano. E se os ataques não cessarem imediatamente, o país ameaça romper o cessar-fogo acordado ontem. Obrigado por assistir. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva neste singelo canal. Até a próxima!